Fala, estudante do método Armstrong, beleza? Eu sou Armstrong, criador do método Armstrong, e o objetivo principal é fazer com que a física seja facilitada no seu dia a dia. E como? Através do método que vai ensinar você de uma maneira sem decoreba, uma maneira muito mais tranquila, e o único objetivo é fazer você arrebentar nas provas que você for fazer em qualquer lugar por aí, beleza? E como eu vou fazer isso? Bom, mostrando como se estuda a física da maneira correta. Só que aí eu vou precisar de alguns detalhes. Primeiro, eu preciso que você se inscreva no canal. Quando você se inscrever no canal, Método Armstrong, lembre de ativar as notificações, todas as notificações, porque assim você recebe todo o conteúdo que eu postar, beleza? E aí, vamos lá. Imagine a seguinte conversa, olha só. O médico mandou perder peso. Conversa entre João e Pedro. O médico mandou perder peso. João disse. Aí Pedro, o que faz aqui com essa balança? Gente, uma questão muito comum, as pessoas acharem que ao subirem na balança, vai ter o seu peso alterado. Ao subirem na balança, vai ter seu peso alterado. Bom, qual é o grande problema aí? Primeiro, a força peso é uma força de ação gravitacional. A força normal é uma força de contato. São forças de naturezas bem diferentes, ok? Então, se você quer saber mais sobre características e natureza de força, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você estude as forças, as características, as diferenças da natureza das forças, beleza? Bom, então vamos lá. Então, a força peso e a força normal são de naturezas bem diferentes. Uma, a peso, é de interação à distância, interação de campo. A outra, a normal, é de extremo contato, beleza? Então olha só, o exercício está dizendo o seguinte, que subir na balança faz com que ele mude de peso. Ele subiu na balança para mudar de peso. Mas espera aí, para o seu peso ser alterado, o peso conta com, matematicamente falando, com a massa e com a aceleração da gravidade. Então para que seu peso mude, tem que mudar a sua massa, ou seja, ele tem que emagrecer, isso não vai acontecer só dele entrar no elevador, ou a aceleração local da gravidade também tem que mudar. Isso não acontece só por ele entrar no elevador. Então, se ele sobe no elevador, tá? Se ele sobe no elevador, isso, dentro do elevador, bota a balança e fica em cima dessa balança, não é o peso dele que vai ser alterado. Tá? Mas, Armstrong, eu já fiz um experimento assim na minha escola, né, e eu percebi que mudava alguma coisa lá. Quando esse experimento é feito em escola, né, ou para a escola, quando você tem uma atividade experimental desse tipo, a ideia é que você perceba que não é o seu peso que está mudando. Tá? O que está mudando aí é uma coisa que a gente chama de tendência de penetração na superfície. Em outras palavras, é a força normal. Galera, a balança mede normal, balança não mede peso. Mas, Armstrong, toda vez que eu subo na balança está lá registrado meu peso. Não é porque está lá que mede sempre, ok? Não é porque está lá que mede sempre. Então, a balança, ela mede a força normal, não a força peso. O que é isso? Então significa dizer o seguinte, que toda vez que você sobe na balança, subir na balança, subir na balança, então a tendência é que você tente penetrar na balança, tente deformar a balança para baixo. A força normal é a força contrária a essa deformação, uma força para cima, nesse caso. Tá, mas Armstrong, normal não é sempre contrário ao peso? Não. Não e não e não. Por exemplo, o peso do Armstrong está aqui para baixo, ok? Beleza. Só que se eu faço uma força aqui para a direita, tento empurrar a parede aqui para a direita, o que acontece? Essa parede vai ser comprimida para a direita. Então eu tenho um contato com a parede empurrando a parede para a direita. E a força contrária, a tendência de penetração nessa parede, me empurra para a esquerda. Então eu vou ter uma normal para a esquerda. Mas você não tem a sua normal? Sim, eu tenho a minha normal, que é para cima, porque eu estou tocando aqui na cadeira, estou tendendo a penetrar na cadeira, só que eu também tenho uma normal aqui, ó, já que eu estou empurrando a parede. Então imagine o seguinte, que eu seja um super-herói, esteja voando e empurrando o teto para cima. Nesse caso, a normal é a força contrária à tendência de penetração, mais uma vez, só que, de novo, a normal não é contrária ao peso, porque meu peso continua para baixo, só que nesse caso a normal também é para baixo, porque eu estou empurrando a parede para cima, então estou tendendo a penetrar na parede. E a normal é a força contrária à tendência de penetração. Então a normal vai apontar para baixo. Beleza? Então a força normal é uma força contrária à tendência de penetração. E não uma força contrária ao peso. Tranquilo? Então quando você sobe na balança, o que a balança vai indicar é o quanto você está tendendo a penetrar nela.
ok? E se a balança tá lá, paradinha, na horizontal, né? Ou então está em movimento retilíneo uniforme, tá? O que acontece quando você sobe nela, subiu na horizontal, o que vai acontecer? O peso vai ser igual a normal, então é por isso que ela vai marcar o seu peso. Quando você vai na farmácia, sobe na balança e detecta lá o seu peso, é porque você está na horizontal, a balança está em equilíbrio. Agora, quando você sobe no elevador e faz o experimento, o que vai acontecer vai ser o seguinte: nesse caso vai ter uma variação da tendência de penetração. Ué, Armstrong, por quê? O seu peso não muda, tá? O seu peso não muda. Seu peso não muda. Mas o que vai mudar é a tendência de penetração. Como assim? Por exemplo, já sentiu frio na barriga fazendo alguma atividade física, passeando em algum parque de diversão? Então, a tendência, o frio na barriga é explicado pela interação normal. Então, por exemplo, quando você despenca muito rapidamente, tem aquela sensação de frio na barriga, é porque a normal está sendo reduzida, a tendência de contato com a superfície está sendo reduzida. Então, essa sensação de frio na barriga é a sensação de redução da normal. Dentro de um elevador, por exemplo, se um elevador começa a descer, naquele exato momento que ele começa a descer, a ideia é que você perca um pouco o contato com o elevador. Então a tendência é que a marcação na balança diminua. Não que seu peso diminua, e sim a marcação na balança. Então isso significa dizer que ali a leitura na balança vai ser menor que o seu peso. Por quê? Quando começou a descer, teve que acelerar o movimento, então você teve um desprendimento, não total, mas um desprendimento parcial, né? Ou seja, a tendência de penetração ficou menor com a balança. Já quando o elevador começa a subir, você está em cima da balança, o que acontece é o seguinte, que existe uma maior tendência de penetração. Então naquele momento onde começou a subir, a ideia é que a marcação fique maior, não que o seu peso mudou, beleza? Então peso e normal são forças de características diferentes, origens diferentes, ok? E nem sempre a normal, é o contrário, é o peso. Então quando o médico disse para ele perder peso, então a resposta teria que ser ou vai para um lugar onde a aceleração da gravidade é menor ou reduz a massa, ok? Quando ele sobe no elevador, o que ele pode mudar no elevador, dentro da balança, o que ele pode mudar nada mais é do que a leitura da balança, que não é necessariamente igual ao seu peso, tranquilo? Um exemplo muito claro é o seguinte: o seu peso, digamos, o meu é 80, minha massa é 80 quilos, então meu peso no local onde a aceleração da gravidade é 10 passa a ser 800 newtons, ok? Se eu subo na balança com um pé só, deixo um pé do lado de fora e outro pé em cima da balança, não vai marcar isso nunca, né? Vai marcar bem menos, claro, porque a tendência de penetração que o meu corpo vai estar com a balança vai ser muito menor do que se eu estivesse com os dois pés apoiados ali inteiramente sobre a balança, beleza? Então fica a dica aí, cuidado para não se confundir peso, achar que peso e normal são sempre opostos, achar que peso sempre é igual a normal, tranquilo? Então se você gostou, não esqueça de deixar o like, e se não gostou, deixa o dislike aí, tá bom? E compartilhe esse material com alguém que precisa, alguém que tem essa dificuldade, tranquilo? Então é isso aí, galera, muito obrigado pela atenção, até a próxima, valeu, até mais, tchau, tchau.